Olá, queridos alunos do curso Objetivo, sejam bem-vindos. Sou a professora Elaine Durigan, de Língua Portuguesa, e vou falar um pouquinho com vocês a respeito do tema de redação da prova do Enem, o Enem Digital, certo? O primeiro texto, ele trabalha o conceito das trajetórias referentes a como as regiões do país se desenvolveram, né? A fonte, trazendo o conceito da cidadania de volta. Eu sempre falo que ler a fonte antes de ler o texto nos ajuda. Quando nós pensamos o desenvolvimento das regiões do país, tanto histórica quanto economicamente falando, a gente vai percebendo um processo de desigualdade, né? Então, o litoral teve um ritmo de desenvolvimento, o interior do país teve outro. Isso, se a gente ainda comparar a região sudeste com a região nordeste e com a região centro-oeste, enfim, a gente percebe algumas discrepâncias, tá? Esse texto 1, ele trabalha esse aspecto histórico-social referente ao desenvolvimento das regiões e por que existe tanta desigualdade entre elas. Já o texto 2, ele nos mostra a questão referente à produção do PIB. Se nós avaliarmos a participação, né, das grandes regiões, o Sudeste tem um número superior às outras regiões, não é? Se a gente pensar questões referentes à industrialização, referentes ao próprio mercado, né? A região Sudeste concentra mas as coisas referentes à renda, referente ao desenvolvimento, não é? O texto 3 já trabalha alguns dados referentes ao IBGE, certo? Eu vou dar uma lida nele. O IBGE divulgou dados sobre a renda em cada estado em 2019. Observação, o primeiro texto começa falando de 1970. A pesquisa mostrou uma disparidade grande entre as diferentes unidades da federação. Distrito Federal, São Paulo e Rio de Janeiro aparecem como os locais com maior rendimento domiciliar per capita. Além de mostrar as distâncias entre cada estado, os números revelam disparidades expressivas, quer dizer, não basta ser uma disparidade, é uma coisa assim gritante entre as regiões brasileiras no ano de 2019. Mas, lembrando o conteúdo do primeiro texto, essa disparidade ela já ocorre de acordo com o primeiro texto, já em 1970. Se nós nos lembrarmos, por exemplo, de alguns livros referentes aos nossos estudos literários, a gente já percebe que a desigualdade das regiões, ela já existia no século XIX, né? Então, quer dizer, desigualdade no nosso país, infelizmente, é uma coisa a longa data, né? É um problema, um desgaste a longa data enfrentado pelo brasileiro. Tá? O quarto texto é uma entrevista com o geógrafo Milton Santos. Acho que vale muito a pena, para a gente discutir bem esse nosso momento, vale muito a pena ler este texto 4. Qual momento específico da ocupação do território brasileiro acentuou de modo mais relevante as desigualdades sociais? A globalização. Ela representa mudanças brutais de valores. Os processos de valorização e desvalorização eram relativamente lentos. Quer dizer, enquanto a informação não circulava da maneira como circula hoje, vamos pensar assim, algumas coisas aconteciam mais devagar. Agora elas são brutais, né? Agora elas são muito rápidas. Agora há um processo de mudança de valores que não permite que atores da vida social se reorganizem. Quer dizer, a coisa é tão rápida que as pessoas não têm tempo para repensar a vida que levam, para buscar alternativas. Até a classe média, que parecia incólume, está aí ferida de morte, né? Muita gente sempre acreditou que a classe média ficaria ali numa situação confortável e, de acordo com Milton Santos, essa situação está mudando, esse quadro está mudando. Em o Brasil, o senhor diz que a globalização agrava as diferenças regionais brasileiras. Até que ponto ela também integra essas regiões, não é? Ela unifica, não integra. Há uma vontade de homogeneização muito forte. Unifica em benefício de um pequeno número de atores. A integração é mais possível do que era antes. As novas tecnologias são uma formidável promessa.
A globalização é uma promessa realizável e a integração será realizada. Quer dizer, uma hora ou outra, a integração entre as regiões ela vai acontecer. E essa proposta de homogeneização, de prosperidade, ela sempre está ali, né? Se nós avaliarmos as coisas que nós escutamos de tempo em tempo, né? As propagandas, as promessas, enfim, a proposta de desenvolvimento ela sempre está ali. Aí fica a pergunta: o que será que acontece para que o progresso, para que essas discrepâncias, vamos pensar as discrepâncias, o que será que acontece para que as discrepâncias não sejam revertidas? Quer dizer, o que será que está faltando para trazer esse progresso para todas as regiões? Não é? Então, os textos, eles nos levam a essa reflexão, tá? Proposta de redação. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema. Até aqui, amores, nenhuma novidade para nós, se nós pensarmos as competências cobradas pelo Enem em relação à redação, né? Então, a competência 1, uso da norma culta, linguagem bem articulada. Competência 2, entender a proposta, não é? Ler ali a coletânea, ter uma ideia do que realmente precisa ser debatido. A competência 3, buscar o nosso conhecimento. E aí a gente lembra o quê? O conhecimento acadêmico, sim, é uma proposta para a qual o conhecimento geográfico nos ajuda e ajuda muito, certo? Daí a referência oferecida pelo quarto texto do Milton Santos, que é um dos grandes nomes da geografia nacional, certo? Ele, se não me falha a memória, ele é mencionado mundialmente, inclusive. E competência 4, a questão da coesão, da articulação do texto. E a competência 5, a proposta de solução ou intervenção. Lembrando que nós esperamos uma proposta o quê? Completa, né? Entender quem, o que e para quê, né? O tema, desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões brasileiras. Quando nos é dado esse tema, desafio de... Quem elaborou essa proposta já entendeu que não é um processo fácil, que não é uma solução fácil, tá? E já dimensionou alguns problemas e a expectativa é de que nós, que faremos a redação, tenhamos, assim, o reconhecimento desses problemas também. Não, a gente sabe que a região Nordeste enfrenta essa situação, a região Sul enfrenta essa situação, por que existe discrepância, por que existe disparidade. Então, quem elaborou essa proposta já sabe disso e espera que nós saibamos disso também. E tem ali o texto 1 e o texto 2, né? Existem esses dois textos para nos dar um pouco mais de conforto, um pouco mais de segurança. Quando se fala reduzir essas desigualdades, o que se espera do candidato? Ao entender o problema, ao entender que as desigualdades existem e como elas permanecem no nosso território, se espera que o candidato faça uma proposta, certo? Coerente, possível, para diminuir essa disparidade, não é? Então, o que a gente está esperando também? Respeito aos direitos humanos. Então, a proposta que for feita, não é? Permita o respeito ao indivíduo, permita o respeito a questões culturais, certo? O respeito à vida, não é? Seguindo aí possibilidades de diminuir essa discrepância. Agora, o que a gente precisaria também observar em relação a uma possível solução? Quando se fala, uma coisa que muitos jovens propõem, o governo tem que resolver. O que a gente entende por governo? Se nós estamos falando da diferença entre regiões, e são citadas alguns pontos muito particulares aqui nos textos, será que eu tenho direito de propor, enquanto solução para o problema, um agente tão abrangente quanto o governo? Será que não é interessante mencionar municípios, estados,
federação. Então, as 3 esferas de governo trabalhar em conjunto, né? E aí, o que a gente entende? Uma maior comunicação entre as esferas, uma busca pelo interesse comum, certo? São coisas aí para a gente parar para pensar, não é? Como trabalhar melhor o PIB para o desenvolvimento do país, não é? Entender qual é a defasagem em cada região, se há uma defasagem, não é? E articular uma proposta referente a isso, tá bom? A gente espera isso do candidato que vai aí organizar, formular essa proposta de redação. Falar dos desafios parágrafo a parágrafo, isso seria um pouco redundante, seria um pouquinho assim da perda de foco. Por quê? Os textos já mostraram. O interessante seria apresentar um desafio, apresentar uma situação de discrepância entre 2 regiões, por exemplo, e uma pequena proposta de intervenção para resolver essa discrepância. E, ao final do texto, né, a nossa conclusão, oferecer uma proposta, uma solução para essa diferença tão grotesca em alguns casos, não é? Por exemplo, quando se pensa os problemas enfrentados no Nordeste, referentes à seca, referentes a questões políticas locais, não é? Essas situações, elas promovem uma miséria, né? E será que isso é conhecido pelo restante do país? Eu imagino que sim. E por que essa situação se mantém? Né? Então, dá uma olhadinha no texto. Quando o Milton Santos fala da questão da globalização, a gente subentende o quê? A informação circulando. Então, se a informação está circulando e a gente sabe da discrepância, da realidade entre as regiões, por que essa discrepância se mantém? Então, uma coisa para a gente pensar. Posso usar uma referência literária durante o texto? Poxa, bacana, certo? Muito interessante. A gente vê ao longo do ensino médio livros que apresentam essa questão da diferença das regiões, né? As observações dos escritores, nós temos bagagem para isso. Posso mencionar a história? Pode mencionar a história também. Agora, o que seria interessante, o que se espera do candidato? Respeito à norma culta, sempre, ok? Entender que já existe a consciência dessa diferença entre as regiões. A questão é o que é possível ser feito para diminuir essa discrepância, respeitando questões culturais, respeitando as necessidades dos indivíduos, certo? Sem assumir uma postura intolerante. Jamais. Respeitar direitos humanos, ok? Espero que essa proposta de redação também ofereça uma reflexão para a gente conhecer um pouquinho mais o nosso país, né? Entender um pouquinho mais o nosso país, tá bom? Espero que essa redação também ofereça uma possibilidade mais ampla de entendimento da própria redação em si, certo? Para a gente articular ali os nossos conhecimentos de geografia, perceber que as matérias dialogam, tá bom? Agradeço sua presença, espero que essa explicação tenha ajudado. Muito obrigada, até o próximo vídeo.